Fala, meu jovem, professor André Penaforte aqui e hoje, continuando a nossa aula sobre carboidratos e lipídios, vamos adentrar nas principais funções e nos principais tipos de carboidratos e lipídios. No que se refere às funções, já de cara aí, como você pode ver, a função energética é aquela que tipicamente mais se destaca para esses componentes orgânicos, sendo que os carboidratos comumente apresentam-se como fonte energética, ao passo que lipídios apresentam-se como reserva energética, né? Essa é a apresentação comum. Isso porque carboidratos, eles são bem mais fáceis de se extrair energia. Na verdade, nós tendemos a dizer, eu até já falei isso em uma das nossas aulas, né, que ele é fonte primária de energia. Então, ele é a primeira molécula a ser quebrada para a obtenção da energia que o nosso corpo precisa, da molécula quando nós falamos em energia, estamos falando da molécula de ATP, né? Então, a energia ela é removida dos carboidratos e armazenada na molécula de ATP. O mesmo vale para os lipídios, tudo bem? Mas vamos só ver um pouquinho aqui. Então, os carboidratos, eles portam-se como fonte rápida de energia, né? Você está ali fazendo aquela atividade física, dançando, jogando bola, seja lá o que for, carboidrato é a fonte inicial. Mas aí você queimou todos os carboidratos, você praticou exercício físico por um tempo. Por exemplo, você foi para a academia, malhou ali por 1 hora, 2 horas de treino intenso, atividade física pesada. Queimou todas as suas reservas de carboidratos. Agora você precisa de iniciar a queima de uma outra reserva, que são os lipídios, né? Aí os lipídios nós os armazenamos na forma de gordura, ao passo que plantas e algumas algas marinhas, elas armazenam lipídios na forma de óleos. Tudo bem? Então vamos ver um pouquinho as moléculas os principais tipos, as principais moléculas representantes de cada um desses grupos de componentes orgânicos. Primeiro, pessoal, vejam aí os carboidratos. Como o próprio nome diz, carbo vem de carbono, hidrato vem de água. O carboidrato nada mais é do que um carbono hidratado. Então, quando você pensar em carboidrato, você tem que pensar num átomo de carbono, daí vem o carbo, e esse átomo de carbono foi hidratado, então nele comumente está ligado a uma hidroxila, como você pode ver aí no slide, olha só. Esse grupamento OH, isso aí é a hidroxila, tudo bem? Então, comumente há um carboidrato, olha só, você vê ligado a ele aqui, ó, grupamento OH, certo? E o hidrogênio, então, ó, OH e hidrogênio. Então, por isso que nós chamamos de carboidrato, nada mais é do que um carbono hidratado. E como vocês podem perceber nesses que eu trouxe para vocês, eles têm a sua forma aberta e sua forma cíclica. Isso aqui que vocês estão vendo é aquilo que nós chamamos de monossacarídeos. Sacarídeo é carboidrato, ok? Enquanto que mono significa um. Então aqui são carboidratos simples. Os monossacarídeos, eles podem apresentar de 3 a 7 carbonos. E aí aquele que possui 3 carbonos, como esse exemplo aqui, são as trioses. Certo? Ao passo que aqueles que apresentam 7 carbonos são as heptoses. Então nós temos as trioses, as tetroses, as pentoses, hexoses para 6 carbonos e heptoses para 7 carbonos. Tudo bem? Sendo que os carboidratos mais comuns, que mais tipicamente aparecem para a gente, eles comumente fazem parte das hexoses, carboidratos com 6 carbonos, são os monossacarídeos mais comuns, com 6 carbonos, e as pentoses, carboidratos com 5 carbonos. Isso porque eles constituem, no caso das hexoses, constituem nossa principal fonte de energia. Quando a gente fala em fonte de energia, nós imaginamos imediatamente glicose. Vamos quebrar a glicose para produzir ATP, para produzir energia. A glicose é uma hexose. A glicose, o açúcar das frutas, a frutose, é uma hexose. Tudo bem? É composto por 6 carbonos. Certo? E quando a gente pensa nas pentoses, existem 2 carboidratos principais. São eles a ribose, certo? Que apresenta 5 carbonos, e a desoxirribose. Você está pensando, que danada é isso? Eu sou ribose e desoxirribose. A ribose, ela
compõe o RNA, a desoxirribose compõe o DNA. Então veja, são carboidratos que constituem o nosso material genético. Pois é, a molécula que forma o DNA tem uma ribose, tem uma desoxirribose na sua constituição, tem um carboidrato na sua constituição, tá bom? Então esses são os monossacarídeos, os açúcares simples. Agora os açúcares simples, pessoal, eles podem se ligar para formar açúcares mais complexos. Eu posso pegar, por exemplo, duas moléculas de glicose, unir as duas. E a partir de agora eu tenho um disacarídeo. Um sacarídeo formado pela união de dois monossacarídeos. Na verdade, esse disacarídeo, ele constitui um grupo mais específico, que são os oligosacarídeos. Açúcares ou carboidratos formados pela união de 2 até 10 monossacarídeos. Tudo bem? Aí você tem o disacarídeo, o trisacarídeo, certo? Então, existem alguns disacarídeos que se destacam um pouquinho por fazerem parte da nossa alimentação. Por exemplo, quem nunca ouviu falar que eu tenho um amigo, ou talvez você, né, que não pode beber leite. Se beber leite dá uma diarreia, ele desmancha merda lá no troninho, né? Porque ele é intolerante à lactose presente no leite. A lactose é um disacarídeo, ou seja, ela é formada pela união de dois monossacarídeos. São eles a glicose e a galactose. Tudo bem? Então, esses dois monossacarídeos formam um disacarídeo, lembrando que disacarídeo está dentro dos oligosacarídeos, né? Tem dois carboidratos o constituindo, certo? Outra coisa, só completando, as pessoas que são intolerantes ao leite, né, têm intolerância à lactose, não conseguem consumir o leite porque no corpo delas falta uma enzima que é a lactase, que é a enzima que quebra a lactose, pegando esse disacarídeo e jogando glicose para um lado, galactose para o outro. Tá bom? Para que nós possamos digerir. Outro monossacarídeo relevante é a sacarose. Gente, a sacarose é o açúcar que você pega aí na sua casa. Você tem ele aí na sua casa, você bota para adoçar o cafezinho. Bota lá, adoça o cafezinho, né? Ah, professor, não, aqui em casa eu só uso açúcar mascavo. É sacarose, meu jovem. Açúcar mascavo, açúcar demerara, certo? Açúcar de coco, todos eles contêm sacarose na sua composição. Uns mais que outros, tudo bem. Mas todos têm sacarose. E a sacarose, como eu disse, ela é um disacarídeo formado pela união de uma molécula de glicose com uma molécula de galactose. Certo? Então é isso. Então temos aí alguns disacarídeos, alguns monossacarídeos. Agora, algo extremamente relevante são alguns polissacarídeos. E dá uma olhada nisso. Isso porque os polissacarídeos, eles são quem vão constituir essa reserva que nós utilizamos como energia, tudo bem? Então você tem o glicogênio e o amido. Aí atenção nisso aqui. Esses carinhas aqui, eles são polissacarídeos, certo? Então são polissacarídeos formados pela união de milhares de moléculas de glicose. Ambos são polímeros de glicose. O glicogênio, ele vai ser formado aí pela união de comumente de 30 até 60 mil moléculas de glicose. E esse daqui é o carboidrato de reserva animal, certo? Nós, seres humanos, tipicamente, nós animais, tipicamente, armazenamos, quando a gente come alguma coisa, sabe o que você comeu? Você não vai queimar todo aquele combustível no estalar de dedos ou num piscar de olhos. Certo? Não vai acontecer. Então você precisa armazenar aquilo ali para depois o seu corpo ir queimando ao longo do dia à medida que realizamos as nossas atividades. E aí o que é que o nosso corpo faz? Comeu, na sua boca já iniciou-se o processo de digestão. Por exemplo, supondo aí que você comeu uma fatia de bolo, né? Aí você já ouviu falar do amido de trigo. Amido do trigo, que é usado para fazer a farinha de trigo que faz o bolo, né? Farinha de trigo é praticamente amido de trigo, aqui é praticamente amido, tá? E aí, quando você come uma fatia de bolo, esse amido, ele começa a ser digerido já na sua boca. O amido, ele é uma cadeia formada por milhares de unidades de glicose ligadas. E o nosso corpo, para poder absorver essa glicose, tem que quebrar o amido. Então, quando você come o seu bolo, o amido ele já começa a ser quebrado na sua boca. Na sua boca,
o amido ele vai sendo quebrado de 2 em 2, vai separando de 2 em 2. Certo? Nós chamamos isso de maltose. Maltose, que é um disacarídeo formado pela união de 2 monossacarídeos de 2 moléculas de glicose. Então, na boca ele já é quebrado. Aí desce, né, pelo trato digestório, vem aqui pelo esôfago, cai no estômago, vai para o intestino. Quando chega lá no intestino, a enzima maltase atua sobre a maltose, separando essas 2 moléculas de glicose. Agora sim, aquilo que era um polissacarídeo foi convertido em um monossacarídeo. Agora nosso intestino consegue absorver. Aí nosso intestino absorve, isso cai na nossa corrente sanguínea. Imediatamente, essa glicose, o nosso corpo dispara a insulina faz a glicose entrar nas células. Quando a glicose entra nas células do seu corpo, eu vou guardar essa glicose aqui dentro para quando eu precisar dela mais tarde, que aquele cara vai praticar aquelas atividades físicas, vai jogar bola, vai para academia, praticar uma musculação, né? Enfim, vai praticar algum tipo de esporte, vai fazer uma caminhada, uma corrida. E aí ele vai precisar dessa energia, vai precisar que essa energia seja liberada. É nesse momento que o seu corpo, ele guarda essa glicose na forma de amido, armazena isso lá no músculo. Aí quando você vai praticar atividade física, seu corpo vai liberando essa glicose aos poucos de volta para a corrente sanguínea para ser distribuída para as células e então quebrada para a produção do ATP, né? Aí vem aquela regrinha, cada molécula de glicose produz 30 a 32 moléculas de ATP. Beleza? Então é isso. Primeiro aí que nós temos o primeiro polissacarídeo que nós temos é o glicogênio, que é animal. E outro polissacarídeo que eu trouxe é o amido. Eu até acabei de falar para vocês, né? Quando nós vamos comer o trigo, o que é o trigo? O trigo é a semente, né? Geralmente a parte que a gente come é a semente, a gente pega essa semente e aí a planta, naquela semente, ela armazenou amido para quando a semente for liberada ter uma alimentação para nutrir o embrião enquanto ele germina. Tem outras plantas como a macaxeira, a batata. Macaxeira e batata são riquíssimas em amido, porque aquilo ali são tubérculos, são raízes. Essas plantas, elas armazenam esse amido nessas raízes para quando passar por um período de estiagem, uma seca prolongada, a planta ela tem uma reserva energética ali armazenada para sobreviver a esse período sem a água necessária à realização do processo de fotossíntese. Então, ela não tem água, não tem como ela fotossintetizar, né? Então, durante esse processo de seca, ela vai utilizando, ela vai queimando, ela vai utilizando esse amido que estava ali armazenado. Que, claro, nós pegamos e comemos, né? Mas, enfim, essa é a ideia das plantas em armazenar, em guardar esse amido ali nessas raízes, que a gente chama de tubérculos. Ok? O tubérculo nada mais é do que essa raiz que armazena nutrientes. Tá bom? Isso é um tubérculo. Ok? Então, esses são carboidratos de função energética. São carboidratos que servem para armazenar alimentos, para armazenar nutrientes, para garantir a sobrevivência a períodos prolongados. Mas aí nós temos ainda carboidratos de função estrutural, que é a quitina. A quitina, ela vai formar o exoesqueleto dos insetos. Sabe quando você pisa na barata lá, que a bicha estrala, se quebra todinha? Aquilo ali você destruiu a quitina. Certo? Aquela carapaça dura que os insetos têm, aquilo ali é um carboidrato. E, gente, aquilo ali é glicose. Aquilo ali é formado de glicose. Ah, vou comer barata agora, que aí deve ser bem docinho, né, professor? É bem docinho a barata. Não é não. Eu nunca comi, mas não é pra ser não. Sabe por quê não é docinho? Porque aquele carboidrato, ele possui um tipo de ligação que o nosso corpo não consegue quebrar para extrair. Interessante. Mas só porque a glicose realiza uma ligação um pouco diferente, você já não quebra, já não consegue quebrar mais. É diferente lá do amido, é diferente lá do glicogênio, que nós temos as enzimas, nós temos a amilase, né? A pitialina que está na boca, antes ela era chamada de amilase salivar. Amilase, ame de amido e lase, esse prefixo ase, sufixo ase, de quebra. Certo? Então, quebra amido, amilase. Salivar porque estava na saliva. Aí foi mudar o nome para pitialina, gostam de dificultar as coisas, né? Mas, enfim. Então, essa da quitina nós não somos capazes de quebrar. E a celulose, pessoal, que dá essa resistência, veja que há
árvores não têm esqueleto para garantir toda essa sustentação dela. E, no entanto, elas se sustentam. Isso porque as árvores, elas possuem a célula vegetal, elas possuem parede celular. E a parede celular da célula vegetal, ela é composta de celulose. Gente, a celulose é o carboidrato, talvez a molécula mais abundante da natureza. Certo? A celulose é o carboidrato mais abundante na natureza. Em segundo lugar, a quitina dos insetos. Tá? Infelizmente, nós também não conseguimos quebrar a celulose para nos alimentar dela. Então, não dá para você viver comendo casca de árvore, né? Ou folha. Tudo bem? Tem o pessoal aí, né, que os veganos que querem viver só de comer folha, não dá, simplesmente não tem como. Você veja que folhosos, inclusive você está fazendo dieta, folhosos é uma ótima opção, porque você vai adicionar ali no seu prato, come bastante, se sente cheio, saciado, e no entanto eles quase não possuem calorias, justamente pelo fato de que os folhosos, o carboidrato existente neles em abundância é a celulose, e nós não temos a enzima celulase, nós não conseguimos quebrar a celulose para extrair essa glicose. A celulose nada mais é do que um polímero de glicose também, mas de novo, realizando aquela ligação, aquela forma de ligação específica que nós não conseguimos quebrar para realizar a digestão. O que é a digestão? Quebra de moléculas grandes em moléculas pequenas, moléculas complexas em moléculas simples. Só que nós precisamos de enzimas para fazer essa quebra, para realizar esse trabalho. Sem as enzimas, não dá. Ok? Então a celulose é mais um carboidrato que nós não conseguimos quebrar. Então com isso falamos dos principais carboidratos. Vamos ver um pouquinho agora, óbvio e evidente, os principais lipídios. Deixa só eu remover esses garranchos do caminho. Garranchos removidos, vamos lá. Então dentro dos lipídios nós temos aqui as principais moléculas que eu estou trazendo aqui para vocês, certo? Primeiro, triglicerídeos. Olha pelo próprio nome, três. Glicerídeo vem do glicerol, esse álcool que vocês estão vendo aqui. Ó. Esse carinha aqui, isso aqui é o glicerol. Aqui nós temos os 3 ácidos graxos. Isso aqui é um ácido graxo, outro ácido graxo, outro ácido graxo. Então o triglicerídeo, ele nada mais é que uma gordura formada por 3 ácidos graxos ligados a um álcool. Esse álcool é o glicerol. Bem, então isso é o triglicerídeo. Quando você pega aquele seu exame, né, que você vai medir as gorduras, os triglicérides, é esse carinha que você está olhando a quantidade. E ter triglicérides elevados é perigoso, porque aí eles vão se depositar nos vasos do seu coração, vão formar a placa ali e você vai acabar infartando. Tá bom? Agora, e nós temos também a molécula de colesterol, tudo bem? Então veja que o colesterol já é um lipídio bem diferente. Ao passo que eu tendo a apresentar para vocês o lipídio como ácido graxo, vocês têm que ter isso em mente, lipídio nada mais é do que uma cadeia longa de carbono, a molécula de colesterol ela já foge bastante a isso aí, ainda que tenha uma molécula de carbono aqui, mas não tão longa quanto a do ácido graxo, tudo bem? Ainda assim é importante que vocês enxerguem lipídios como uma cadeia longa de carbono, certo? Mas o colesterol, veja que a molécula foge bastante a essa ideia de lipídio enquanto cadeia extensa de carbono. Tudo bem? Então, essas são as duas principais formas, as duas principais moléculas, as principais formas de lipídios que eu trago para vocês. Vamos falar um pouquinho, óbvio, sobre a sua função, né? Gente, os triglicerídeos são eles quem representam essa reserva energética dos lipídios. Quando eu digo que eu tenho aqui uma reservinha de lipídio armazenada aqui no bucho, né, para sobreviver a períodos prolongados sem alimentos. E essa reserva são os triglicerídeos. O nosso corpo, ele guarda lipídios na forma de triglicerídeo. Veja como é prático. Você tem lá o glicerol, o álcool, e ligado nele 3 ácidos graxos. Então, gente, quando você vai quebrar esses ácidos graxos, isso libera uma quantidade massiva, gigantesca de energia. Aí você pensa, professor, mas para que o nosso corpo faz isso? Para que armazenar esse monte de gordura, deixa a gente gordo, velho, obeso, feio? Para que isso, hein, professor? Gente, é porque o nosso corpo ele não consegue armazenar muito carboidrato. Porque para armazenar carboidrato, e atenção para essa informação que ela é importante e ela é relevante. Para o corpo armazenar carboidrato ele é solúvel em água.
Então, quando ele armazena carboidrato, tem que ter água ao redor. Então, se ele fosse armazenar grandes quantidades de carboidrato, precisaria também de grandes quantidades de água. Isso é impossível de fazer. A célula não consegue armazenar tanta água assim lá dentro. Há um limite por quanto ela pode armazenar. Já, se você for armazenar lipídio, lipídio é hidrofóbico. Ele não quer conversa com água. Então dá para a célula fazer uma vesícula, né? Uma bolsinha ali dentro. A célula faz uma vesícula. É exatamente isso que é o adipócito, a célula de gordura. Adipo, gordura. Citocélula, adipócito, a célula de gordura. Ela tem um vacúolo lá dentro. Certo? Que é uma vesícula. Dentro dessa vesícula, ela armazena um monte de gordura, um monte de ácido graxo, um monte de triglicerídeo lá dentro. E aí, pode ficar armazenado lá, não precisa de água, não precisa de nada. Então, ela consegue armazenar muito mais energia num pacote bem menor, bem pequeno. Evolutivamente falando, isso é muito vantajoso. Hoje tudo bem, hoje nós temos um supermercado, a gente vai ali e compra comida com muita facilidade. Mas pensa que nos primórdios da humanidade nós estávamos caçando bicho aí no meio do mundo, chegávamos a ficar 3, 4 dias sem conseguir caçar nada, sem comer praticamente nada. Então ter essa reserva era importante e era relevante. Ok? Então tenha isso em mente. Já o colesterol, pessoal... Gente, o colesterol é uma molécula absurdamente relevante, extremamente importante. Hoje é feita uma verdadeira guerra contra o colesterol. Ninguém quer mais comer colesterol. Meu Deus, eu não vou comer colesterol, eu vou morrer, eu vou falecer, e agora o que é que eu faço? Gente, colesterol é muito relevante, é muito importante. Não existe uma única célula no seu corpo que não tenha colesterol. Todas as células do seu corpo têm colesterol. Não tem colesterol na sua alimentação? Você é um bebezinho, você é um bruguelinho, uma criancinha de 1 ano se formando, ou mesmo um bebezinho ali de meses se formando. Se faltar colesterol, seu cérebro não se forma direito. Isso porque o nosso cérebro ele tem uma quantidade massiva de colesterol. Nosso cérebro ele enxerga o cérebro como uma massa de gordura. Nosso cérebro precisa de muita gordura para se formar. Colesterol é uma dessas gorduras. Inclusive, o colesterol tem efeito protetor do cérebro. Certo? Aí nós vamos falar disso depois, então, provavelmente em outros vídeos. Mas ele é muito importante. Agora, o que eu alerto aqui é o cuidado com o excesso. E aí vamos agora para as funções do colesterol. Essa parte alimentar nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Mas vamos lá. Primeira função aqui que eu trago para vocês do colesterol. O colesterol ele vai formar um tipo de hormônio, um tipo bem específico de hormônio, certo? Eles são chamados, colesterol, ele é precursor de hormônios, os hormônios esteroides. Esteroides, certo? Então os hormônios esteroides, eles são basicamente para nós homens, testosterona, para as meninas, progesterona e o estrogênio. Tudo bem? Então, primeira função que eu trago aí do colesterol, formação dos hormônios esteroides. Agora, rapaz, só atenção para isso aqui. Eu chego e digo, hormônio sexual masculino, testosterona. Hormônio sexual feminino, progesterona e estrogênio. Isso é porque esses hormônios, eles são os responsáveis pelo desenvolvimento dos traços sexuais secundários. Então você tem ali o bruguelinho, você tem o meninozinho, né? O meninozinho chega ali por volta dos seus 12 anos, aí a voz começa a engrossar, né? Dá aquelas desafinadas, né? A voz fica fina, fica grossa, fica fina, fica grossa, fica fina, fica grossa. Então dá aquelas desafinadas. Aí a testosterona começando a fazer efeito. Começa a surgir uns penteios na cara, né? Aqueles primeiros pelinhos lá na cara. A barba começa a se formar. Tudo bem? Isso é o nível de testosterona começando a subir. Rapazes, se você já chegou aí lá nos seus 14 anos, mais ou menos, a barba não começou a se formar, não começou a subir, aconselho até vocês procurarem um médico, um endocrinologista, e pedir para que ele passe um exame para medir a sua quantidade de testosterona, certo? Porque pode acontecer da sua testosterona estar muito baixa, sendo inibida, e você precisar, por exemplo, de uma reposição hormonal para se desenvolver corretamente, desenvolver de forma adequada os traços sexuais secundários masculinos. Infelizmente, hoje em dia tem cada vez mais rapazes precisando dessa reposição hormonal.
Muito disso é devido a essa péssima alimentação que nós temos hoje. Teremos alguns vídeos para falar especificamente disso daí, inclusive como uma boa alimentação pode dar um boost na sua testosterona, certo? A minha particularmente é bem alta. É só controlar bem a alimentação. Mas tenham em mente, rapazes, nós também temos progesterona e estrogênio. Sim, nós também temos. Só que nos homens a testosterona é bem elevada, ao passo que a progesterona e o estrogênio é bem baixo. Já nas meninas, vocês também têm testosterona. Só que nas meninas, a testosterona é bem baixinha, enquanto a progesterona e o estrogênio é bem alto. Porque quando as meninas chegam lá na adolescência, começa aquela deposição de gordura, né? Em algumas regiões, no popô e nos seios. Tudo bem? Nos peitos, para uma região peitoral para formar os seios, né? Então aquilo é deposição de gordura. Que faz essa deposição de gordura é o estrogênio. Tá bom? Estrogênio é quem diz, é gordurinha, vai para aquele canto ali. Tanto você olha para a bunda de uma mulher, bem redondinha. Você olha para a bunda de um homem, é um quadrado, parece uns tijolinhos, né? Porque a bunda do homem geralmente ela é mais muscular. O glúteus máximo, o maior músculo do corpo humano, certo? Enquanto a da mulher é gordura, deposição de gordura, para ficar aquela redondinha, bonitinha ali. Ok, pessoal? Então, primeira função do colesterol, forma os hormônios sexuais. Então veja, se não tem colesterol na sua alimentação, você não vai formar esses hormônios como? Tudo bem que a maioria das pessoas consegue produzir colesterol, né? Mas tem um pequeno grupo de pessoas que não consegue. Então tem que ter na alimentação, certo? Tem que ter cuidado com isso aí. E uma coisa importante, relevante. Hormônio sexoagente, existem outros hormônios que não são hormônios esteroides, que são hormônios proteicos. Cuidado com isso aí. Existem os hormônios proteicos, como propriamente são feitos de proteínas, são feitos de aminoácidos, certo? E existem os hormônios esteroides, que são feitos de gorduras, mais especificamente de colesterol. Toma cuidado para não confundir essas classes de hormônios. Outra função do colesterol é formar a bile. Entrar na formação da constituição dos sais biliares. Gente, o colesterol ele vai atuar também na digestão de gorduras. E essa atuação se dá de forma indireta, né, pela formação da bile. O nosso fígado está mais ou menos nessa região aqui, certo? Ele vai formar a bile, armazenar isso na vesícula biliar. Para quando a gente comer, quando nós ingerirmos gorduras, essas gorduras precisam ser emulsionadas. O que é emulsionar? Você tem lá a bolinha de gordura que você comeu, aí a bile entra e quebra essa bola de gordura em bolinhas menores, em partículas menores de gordura, para permitir que as enzimas atuem e realizem a digestão, né? Isso é para aumentar a superfície de contato. E não dá para formar os sais biliares se não tiver colesterol. Veja que importância. E claro, como eu disse a vocês, mais uma função do colesterol é que, eu disse a vocês já no começo, todas as células do nosso corpo têm colesterol. Isso porque o colesterol, ele entra na composição da membrana celular, pessoal. Esse colesterol inserido ali, como você está vendo aí no meio da membrana, ele aumenta a fluidez da membrana. Ele permite que a membrana seja fluida. E essa fluidez, como eu disse a vocês, nosso cérebro tem uma quantidade grande de colesterol. Essa fluidez ela é extremamente relevante para formação e transmissão de impulsos elétricos lá no cérebro, certo? Ainda que, tudo bem, ele é um isolante. Não, o colesterol conduz a eletricidade? Não conduz, ele é isolante. Na verdade, ele é isolante, ele não permite a condução, mas a fluidez que ele confere à membrana é importante, isso aí sim. Ok? Com isso, ficamos por aqui e até a nossa próxima aula.